Todos estão bem? Se Cristo viesse agora, todos seriam arrebatados? Tem certeza disso? Não falou da boca para fora? Queima, os céus queima dentro dos vossos ser? Cristianismo é isso. Preste bem atenção, nós estamos vendo uma geração que os pais que têm bebê hoje não vão ser avô. Não dará tempo dos vossos filhos casar e vocês serem avô, viu? Tão perto que Jesus está próximo. E a igreja não tem consciência disso. Eu estava orando ao Senhor para saber que tudo o que eu iria falar, porque o pastor Leandro havia falado andar com o Espírito Santo, né? Eu falei, Senhor amado, que tema nós vamos falar? E o Senhor colocou em meu coração um tema que a igreja do século 21 está perdendo: temor. Nós vamos entender isso à luz da palavra, bem simples, em palavras bem simples, para que possamos entender e colocar em prática. Não adianta você que está ouvindo achar bonito, oh, que maravilha, como Deus foi maravilhoso, e não colocar em prática. Não vai adiantar nada você ter vindo a este local, tá? Então, eu gostaria que você prestasse atenção. Eu sempre peço no culto de terça-feira, traga papel e caneta, faça algumas observações, porque nós vamos hoje caminhar dentro da Bíblia para entendermos isso para a glória de Deus Pai. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo para o pastor Samuel depois cantar um hino para a glória de Deus Pai. Então, igreja, vamos lá então, ó. Será que vale a pena o que, igreja? Perder o temor? Será que vale a pena? Porque a igreja está perdendo. Se perder o temor, perdeu tudo, tá? Então vamos lá, ó. Estamos vivenciando uma sociedade que diz que ser cristã, evangélica, é a sociedade que nós vivemos, mas a sua postura diante do Eterno mostra que o temor do Senhor está desaparecendo e que ali aonde ele ainda existe é combatido ativamente na postura dos cristãos de hoje. Então o comportamento do crente do século 21 é o mesmo comportamento do mundano. Um tempo atrás eu estava dando uma carona para um irmão, né, que não congrega aqui, e ele vinha comentando comigo, e no decorrer dessa caminhada dentro do carro, ele falou um palavrão. Aí ele viu que caiu a ficha que estava ao meu lado, né? E o pastor, me perdoa. Eu falei, não é assim que funciona, tá? Você tem que pedir desculpa para mim porque eu exerço um cargo eclesiástico, tá? Agora, perdão você tem que pedir para Deus. E outra coisa, isso dentro da tua consciência deveria criar um sentimento, né, a partir da sua consciência para a tua alma, que é o seu sentimento, né, um constrangimento, porque você feriu a santidade de Deus. Só que não há na consciência dos crentes isso hoje. É uma normalidade. Tem um caso bem simples, mas você pode colocar no ciúme, você pode colocar na inveja, você pode colocar fazer separação de pessoas, você pode colocar em qualquer tipo que dá certo, porque os crentes de hoje, infelizmente, nós vivemos num país que 42 milhões, né? Num país que é 210, já está caminhando para 220 milhões de habitantes, 42 milhões são evangélicos. Então isso aqui era para ser uma coisa maravilhosa, e não é. Por quê? A igreja, que é o sal da terra, preste bem atenção, o anticristo vai aparecer porque o sal está se tornando insípido, isso que perde sabor. Por isso que o anticristo vai aparecer, porque nós, a igreja do século 21, já entrou no sono da indolência. Então vamos lá. Estamos à beira do arrebatamento da igreja de Jesus, onde muitos pais que têm os filhos bebê não dará tempo do mesmo ser avô ou vovô, e é a pura realidade. Igreja, já no começo desse ano foi uma construção em Tel Aviv, Israel, tá? Do aeroporto de Israel para ligar Jerusalém, e o término dessa linha de trem, desse trem rápido, desse trem confortável, né,
irá parar ao lado do Monte Sião, aonde está o Muro das Lamentações, porque o terminal ali levará as 70 famílias, né? Se você estudar Gênesis, o capítulo 10, o capítulo 11, é a divisão, né, do povo, da Torre de Babel, e ali foram 70 famílias. Então, eles já trabalham isso, tá? Já com a ideia do terceiro templo, essa construção do trem, que a última estação será ao lado do Monte Sião, vai ser inaugurada agora na Páscoa de 2023. O que eu e você precisamos despertar, sabendo que Jesus está próximo. Só que não há um ardor. Eu estava conversando com um diácono dessa igreja. Eu falei assim: olha, me parece que a gente conversa com o povo, pastoreia a igreja, e parece que só esse sentimento queima no meu coração. Eu vejo pessoas falando e ninguém fala de Jesus, ninguém fala do arrebatamento. Igreja, eu acordo com isso queimando dentro do meu coração. Eu falei: será que é só comigo? Então, temos que despertar. E o temor do Senhor é o princípio de tudo. Já dizia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E a igreja está perdendo. Por falta de temor a Deus, perdemos a consciência que tudo inicia com Deus e tudo termina com Deus. Não, a igreja de hoje procura Deus. Eu não estou dizendo ímpio, a igreja procura Deus quando a situação já não tem mais recurso. Aí quando não tem mais recurso quer vir orar, quando não tem mais recurso quer ler Bíblia, quando não tem mais recurso quer jejuar, quando não tem mais recurso quer subir monte, quando não tem mais recurso vem pedir oração para o pastor. Deus é último. E isso tem que mudar. Porque tudo, né? Tudo inicia com Deus e tudo termina com Deus. Quando falamos em Deus, que é o Pai, estamos falando do onipotente, do onisciente e é maravilhoso, o Criador dos céus e da terra. Quando falamos de Jesus, idem. Deus não apenas sabe cada fio de cabelo em minha cabeça, Lucas 12:17, mas também de cada passo que eu dou. Ele sabe como e por que permite algo e quanto tempo permanece determinada a situação. Será que eu tenho tanto temor a Deus, tanta veneração a Deus e tanta confiança que eu sou capaz de acreditar nisso? Será? Será que temos uma verdadeira? Será que a nossa fé dentro de nós é cristalina? Deus para nós é tudo. É igreja. Será que realmente Ele é tudo? O teu comportamento, o teu sentimento, as tuas emoções? A igreja, ou melhor dizendo, você que me ouve nesta noite, está perdendo as manifestações dos 7 Espíritos de Deus. O profeta Isaías falou a respeito desse assunto. Isaías, inclusive eu comentei aqui, não é Isaías 1, é Isaías 11. Na hora de digitar eu errei, viu? É Isaías 11, o verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de que, igreja? Eu tendo esse, os outros, porque ele é a chave. E a igreja do século 21 está perdendo. Sabe por quê? Parece que nada mais é pecado. Buscamos na Bíblia. Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque eu achei muito interessante. Eu, para poder falar com categoria, com conhecimento, eu tenho que ouvir o que esses pastores que estão aderindo essa nova ideia, né, dentro das igrejas, que é esqueci a palavra. Não. Estão aderindo a bandeira colorida. Isso, essa diversidade. Obrigado, tá? E eu parei um pouco para assistir essa pastora que há 20 e poucos anos atrás pregava no Gideão, muito usada por Deus, Lana Holder, isso. Aí eu parei para ouvi-la, né? Sei os textos bíblicos que condenam isso, sei, Deuteronômio 18, todo o capítulo 18, Levítico também, sei a carta de Romanos.
algumas passagens do livro de Coríntios. E eu falei, bom, ela vai ter que citar isso. Para ela levantar a tese dela, ela tem que citar isso. Fiquei lá 1h30 assistindo. Ela vai ter que levantar esses versículos, tá? E eu achei aquilo como... Ela levantou esses versículos e ela disse que aqueles versículos não condenam o ato de homem com homem, de mulher com mulher, porque esses versículos estão dizendo um ritual. Quando se tinha um ato de homem com homem, mulher com mulher, era num ritual religioso da época, dos deuses. Eu falei, mas aonde ela achou isso? Aonde está isso? Ah, porque lá em Deuteronômio 18 vai dizer, né, que é uma loca. Eu falei, não, sabe, quase que eu entro dentro do televisor e falo, filha, se você entender, era o ritual Amaloque não é homem com homem, nem mulher com mulher fazendo sexo. O ritual Amaloque é entregar uma criança, né? Se colocava lenha naquele pedaço de metal lá, feito um Buda, e quando ele ficava vermelho, jogava uma criança renascida até o 7º dia. A criança até o 7º dia de nascido. Então não tem nada a ver. E ela, eu falei, Jesus amado, como as pessoas, a televisão está desligada, liga lá para mim. Como as pessoas estão com a mente cauterizada, a palavra não gera mais temor. E ela abertamente dizendo que não, ela condenando a Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, aonde iremos parar? Está ventilando na rede social aqui em São Paulo um jovem chamado Yuri, se não falha a memória, e Isabela, a irmã, um tem 19 e o outro tem 21, tá? Estão namorando, vão casar, 2 irmãos, criados na mesma casa, vão casar. E ele diz assim, olha, tanto ela como ele diz, olha, é melhor porque a gente iremos casar com uma pessoa que conheço o dia a dia. Eu não vou namorar uma pessoa que é de outra família que eu não conheço. Então, a chance de nós sermos felizes é quase 100%, porque eu sei os defeitos dela, eu sei quando ela está assim, quando está assada. Por quê? A igreja perdeu o temor. O sal da terra, que é a igreja, não está mais salgando. E isso, a partir, né, desse século que nós estamos, iremos ver coisas cada vez mais bizarras. Cada vez mais bizarra. Porque a igreja que é para salgar não está salgando. A igreja só quer saber, né, de campanha, de prosperidade, cura, revelação, aquela coisa toda. Agora, santidade, que é um dever de cada cristão, de jeito maneira alguma. O temor a Deus é a joia perdida na igreja de hoje. A reverência, a falta de respeito a Deus é uma marca registrada da nossa geração. Eu vim de uma geração quando alguém estava pregando ou quando estava lendo a palavra, ninguém saía, ninguém andava. Preste bem atenção, criança de colo, tá? Que eu vejo hoje as crianças saem correndo aí, tá? Até as crianças de colo ficavam em pé. Criancinha de 2 anos ficava em pé. Uma reverência tremenda. Meu pai, que é dessa época, para pegar na Bíblia, ele lavava a mão. Tem ideia o que é isso? Dentro do seu, a reverência que você tem? Tem ideia? Hoje a gente pega a Bíblia de qualquer jeito, dá para criança, derruba no chão, entendeu? Nem abre, joga lá em cima, traz para a igreja, nem abre. Não, para pegar a Bíblia e lavava a mão. Então, olha, perdemos a admiração e a consideração por Deus por causa da nossa atitude. Nós estamos deixando tudo relativo. Vamos para a igreja, parece que sofremos de, sei lá, é uma sede terrível. Parece que comeu jabá na hora do almoço. Se levanta várias vezes. Eu ando pelo corredor dessa igreja que eu sou pastor, é uma mastigação de chiclete tremenda. Parece que estamos dentro de um cinema. Não há reverência, não há postura. E queremos que Deus abençoe, queremos que Deus faz coisa extraordinária. Como? Se a nossa postura, se a nossa reverência
entendeu? Estou falando, estão chegando, cumprimentando, aquela coisa. Estamos falando de reverência na casa do Senhor. Chegou já, motivos de... Senta, fica quietinho, depois cumprimenta. Tudo isso é falta de temor a Deus, do que eu estou falando. O céu é tomada à força. O céu não é como nós achamos que é. Se você não negar a sua natureza caída todo dia, isso vai gerar uma cruz. Eu não sei quantas mil vezes eu falei isso aqui, e até o arrebatamento eu irei falar, porque isso é cristianismo. Você pensa que a minha natureza tem hora que quer fazer tal coisa? Eu falei, Jesus. Um dia eu estava orando, eu falei, Senhor amado, parece que ser crente é engolir sapo. Literalmente. Eu falei, Jesus, senta aqui. O Senhor me deu a função para pastorear, e eu tenho visto certas coisas. Se eu colocar minha natureza humana, é complicado. É complicado. E o Senhor chamou eu para pastorear. A minha função é ensinar. Orar e ensinar, é o que eu faço aqui. Mas olha, é isso, e fui detalhando para o dono dessa igreja, né, as situações que a gente vê, que a gente enfrenta, que a gente ouve. E eu cheguei a uma seguinte conclusão, conversando com ele. Senhor amado, parece que para ir para o céu tem que engolir sapo. E isso significa negar-se a si mesmo. A cada dia. Isto é uma cruz que eu irei trocar pela coroa da justiça. Eu irei trocar esta cruz pela coroa da justiça. Se você não tiver esse sentimento, amados, é a igreja que tu entra todo dia, é arrependei-vos. Muitos ainda não conhecem o nome a história do nome dessa igreja. Vou relembrá-los. E quem não conhece vai. Quando fomos inaugurar essa igreja lá no porão, eu ia colocar o nome O Caminho. Por que O Caminho? Porque quando o Senhor Jesus começou o ministério, todo mundo atribuía ao Senhor Jesus a igreja O Caminho. Estão seguindo porque ele dizia, o Senhor Jesus, eu sou a verdade e a vida e o caminho. Então essa igreja ia chamar O Caminho. E botar o versículo, o capítulo, aquela coisa toda. Pois bem, igreja, naquela noite, porque com a ajuda da irmã Patrícia, ela é advogada e nos ajudou, porque na minha concepção, eu gosto de tudo legal. Eu não abri para depois, não. Entrei com toda a documentação, né, para que abra tudo certinho, com autorização da prefeitura, aquela coisa toda. É tanto que fiquei 30 anos na polícia, eu nunca usei a minha funcional para andar com licenciamento atrasado de carro, não, nunca. Está na minha consciência isso. É um tributo que eu presto a ele, não é para dizer que eu sou bonzão, não. É tributo a ele. Faço não porque sou bom, por honra a ele. Esse é o sentimento que eu e você temos que ter. Vamos bater na tua agora, você é bom. Não. É honra a ele. Pois bem, e naquela noite, o que aconteceu? O Senhor me deu um sonho, desta cruz, um homem com a cabeça no pé da cruz, e embaixo a palavra arrependimento bem grande. Eu acordei no outro dia, igreja, quase desviado. Por quê? Eu era um assembleano, nasci e me criei na Assembleia de Deus. Não há cruz dentro da Assembleia de Deus. Não há. Você vê isso na presbiteriana. Mas estou desviado e não sei. Agora lascou. Aí o que acontece? Na outra noite, o mesmo sonho, igualzinho. E aí eu fiz a oração que fez Gideão. Fiz uma prova.
Quando abre a Bíblia, saiu lá. Mateus 3:17, se não falar a memória. Arrependei-vos. Quando João Batista. Falei, meu Deus. Depois em Mateus 4 também, o próprio Senhor Jesus. Falei, meu Deus do céu. Nascido e criado na igreja, até então nunca tinha chamado a atenção dessa palavra. Aí fui estudar a palavra arrependimento. Falei, meu Deus. Não é uma conversão. É uma coisa mais genuína. E eu falei, Senhor, mas do que o Senhor quer? Porque na minha concepção, entre as 15 pessoas que foram comigo, 15 não, 11, né? Que 4 eram da minha família. Seria uma coisa, deixa eu ver, daquele dia está aqui a Nádia, tá? Você estava nesse primeiro dia? Nádia, Odália, o que mais? Aqui o casal. Não. Você veio depois de uns 5, 6 meses, concorda? Mas não foi no dia da inauguração. Não foi não, Mará. Depois de uns 4 ou 5 meses vocês vieram. Se no dia da Odália eu lembro. A Nádia eu lembro. Você estava no dia da... Não vieram depois não? Foi no dia da... Foi? Não tinha essa memória. As irmãs gêmeas... Porque a minha ideia era ensinar. Porque quando eu tinha aproximadamente 14 anos, num culto de estudo bíblico, na igreja de Taubaté, na Vila Costa, tá? Eu estava cultuando a Deus nessa igreja, e aí o pastor era um subtenente da Marinha reformado, e Deus usa ele vai até mim, coloca a mão sobre a minha cabeça, digo, hoje você é jovem, tá? Mas o Espírito Santo de Deus, quando chegar o tempo, vai abrir a tua mente para conhecer a palavra, você será um pregoeiro, um pastor, e ensinador da palavra. Eu tinha 14 anos, tá? Quando Deus usou a vida daquele irmão e falou isso comigo. E os anos se passaram. E a minha ideia era, quando o Senhor falou comigo, mesmo contra a minha vontade, né? Abrir para com essas 15 pessoas, mas aproximadamente lá. Vamos cultuar Deus aqui, tá? Se alguém vier interpelar, a documentação está tudo em ordem, está tudo legalizada, a igreja é reconhecida, tem tudo certinho. Tem CNPJ, tudo certinho. Essa era a minha ideia. Eu não tinha a imaginação que aquele local ia ficar pequeno, depois a gente ia para outro e viria para cá. De jeito, maneira alguma. Não passava isso pela minha mente. Porque eu sou amante pensa num pastor que é amante da paz. A coisa mais rara é você ver eu na casa dos outros. A coisa mais rara é você ver eu fazendo visita. Só se estiver morrendo. Aí eu vou lá fazer uma oração. Verdade. Você vai ver agora um aposentado, né? Ou fazendo as minhas tarefas na chácara, ou lá em Bragança, ou em casa. É a minha natureza. Sou de pouca conversa. E aí o Senhor, eu falei, Jesus, então, já que é assim, quando falei com ele falou, eu vou mandar a ovelha machucada, ferida, cheia de garrapicho. Eu falei, então me dá sabedoria. Porque lidar com pessoas assim não é fácil. Eu falei, o senhor é o dono da igreja. Eu posso dar uma sugestão? Não sei se o senhor vai ouvir. Manda não crente. Porque não crente, a gente vai ensinar a palavra e ele não vai ter vício nenhuma. De onde ele passou, que foi ensinado assado e cozido, né? E aqui nós vamos ensinar. Ele repetiu de novo, igreja. Eu estava lá no porão orando, atrás desse púlpito aqui, tá? E uma voz saía do meio da igreja, parecia, eu por várias e várias vezes tentei levantar, eu de joelho, de boca no pó orando, de várias vezes eu tentei levantar para olhar quem falava do meio da igreja comigo. Parecia que o microfone estava ligado, a voz era audível e dava eco. Eu, com as minhas forças, a glória do Senhor era tão poderosa naquele ambiente que eu estava orando lá no porão, que eu não conseguia. Eu lembrei da passagem de Salomão, que quando ele inaugurou o templo, que a glória tomou o local, quem estava dentro não podia sair, quem estava falando não podia entrar.
a glória do Senhor. E ele foi falando. Tá? E conforme ele falava, algumas visões eu tinha no púlpito. Eu falei, nossa, o negócio é sério. O negócio é sério. Então, esse ministério, esse desenho aí, nasceu no coração de Deus. E aí, diante dessa proposta, das visões, que ele falou assim, Senhor amado, então eu vou colocar o que está dentro do meu coração. Se o Senhor quer isso, eu vou fazer um pacto com o Senhor, então. Todas as pessoas que ouvirem a minha voz e colocar em prática, que não é meu, é a tua palavra, eu quero ver na eternidade comigo. Foi essa aliança que eu fiz com ele. Foi esse acordo que eu fiz com o Criador do universo. E estamos aqui de pé até o dia de hoje. Tá? Não é fácil essa posição que exerço. Não. É muita paulada e muita pedrada. Tem hora que... Jesus amado. Só que vocês não têm ideia o poder da oração. Se os crentes do século 21 tivessem ideia do poder da oração. Então o temor a Deus é a joia perdida na igreja de hoje. Irreverência, a falta de respeito a Deus é uma marca registrada da nossa geração. Perdemos a admiração e a consideração por Deus. Precisamos urgentemente resgatar ou restaurar o temor a Deus em nossas vidas. A palavra temor significa qualidade positiva de que, igreja? De que, igreja? E se piedade, se apiedar diante dele. Deus é o seu objetivo? É uma pergunta. É o seu objetivo? Vamos lá? Deus é o seu objetivo? Então, seja ele o vosso temor. Se ele é o teu objetivo de vida, seja ele o vosso temor. Se não, olha o que Isaías 8:13 vai dizer. Eu achei muito interessante. Nós estamos... Quem está lendo a Bíblia com o pastor, levante a mão. E o restante? Tem principalmente os obreiros desta casa. Quem tem que ter a visão do pastor. Se não entender isso, o Espírito Santo de Deus não vai operar na tua casa, que ele falou comigo. Eu não crio ideia. Ele fala e eu obedeço. Viu? Faça isso para a glória de Deus Pai. No livro de Isaías, eu achei muito interessante, o capítulo 8, verso 13. Olha o que vai dizer. Eu coloquei na versão original e na versão de hoje. Tá? Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Na linguagem de hoje, pelo contrário, fique assustado por minha causa e tenha medo de mim, pois eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, sou santo. Parece que a santidade dele não gera mais temor. A igreja não tem um profundo respeito. Não. Para restaurar esse temor a Deus, precisamos de 3 passos. Quantos passos, igreja? Primeiro, a igreja quer saber? Então vamos lá. Primeiro, reconhecer a importância do temor a Deus. Se no teu coração não reconhecer a importância do temor a Deus. O temor a Deus é algo preciosíssimo. Ele resume o sentido da vida cristã. Preste sua atenção no que o livro de Eclesiastes vai dizer, o capítulo 12, o verso 13. De tudo que se tem ouvido, assuma a importância, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu tenho que temer. Eu tenho que ter um profundo respeito. Eu tenho que ter um profundo admiração. Eu tenho que ter um profundo pleito por essa divindade. Eu tenho que amar Ele mais do que tudo. Isso tem que estar gravado dentro do teu ser.
porque as mazelas vão acontecer. Os pecados estão, né? Tem até um hino do Thales. Uma vez eu vi o pastor cantando lá no porão, do Thales, aquele cantor. O pecado me rodeia, mas eu que chamo Deus. Não é isso mais ou menos a letra? Hã? Isso. Porque o pecado está onde, igreja? Aonde mora o pecado? Hã? Conta, faz o dedinho para você. O pecado está dentro de você. Quando ele sai, é uma situação terrível. É um desacordo terrível, tá? Então, ó, entenda que o temor é que faz a vida valer a pena. Infelizmente, os ímpios são destituídos dele, porque não sabem, não conhecem. Vive a vida por viver, tá? Em Salmo 36, verso 1, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então eles fazem por fazer. Mas porque estão acostumados a fazer e acabou. Só que eu e você somos diferentes. Nós temos uma regra de fé, nós temos o que, igreja? O quê? A palavra. Ela tem que ser examinada. O que eu tiro para mim? O que eu posso colocar em prática na minha vida esta palavra? Eu quero atrair mais Deus. Sabe, nós temos que tirar essa liturgia de querer Deus só porque Ele pode me ajudar numa área, só que Ele pode me guardar, Ele pode... Não. Eu tenho que criar dentro do meu ser, querer Deus porque Ele é Deus, Ele é tudo. Então, o primeiro passo, né, dentro desses 3 passos, quer dizer, são itens dentro do primeiro passo. O primeiro item dentro do primeiro passo, na adoração a Deus, olha, Deus é soberano, tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que rodeiam. Quando praticar algo que você viu que feriu a santidade de Deus, tem que ter um arrependimento genuíno dentro de nós. E falta isso dentro da igreja do século 21. Estamos no automático em igreja, estamos no automático em ouvir pregações, estamos no automático em assistir algumas pregações pelo YouTube. Só que o que isso gera dentro de nós? Isso está mudando o nosso comportamento? Estou há tantos anos como crente, isso mudou o que em mim essa palavra? Será que se tirar uma foto, se me filmar, eu há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, no meu dia a dia, no meu comportamento, aquela coisa toda, e se eu gravar no dia de hoje, eu assistir essas 2 fitas, eu vou notar diferença no meu comportamento, na minha postura, na minha vida mais com Deus? Será que estou melhorando? É isso que eu e você temos que fazer. Porque a salvação é coisa preciosa. A salvação é coisa preciosa. O segundo item, no serviço a Deus. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Respeito por Ele. Não, Ele não merece. Se eu fizer isso, vou entristecer o Espírito Santo, não merece. Na busca pela santificação, tendo, pois, amado tais promessas, purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne como... E aí mexe comigo. Tanto da carne e do... Não. Tanto da carne e do... Pastor, o Espírito também... Você está pensando que você foi batizado nas águas, a carne morreu? Nada, está vivinha dentro de você. E ela, tanto a carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. No que, igreja? No temor a Deus. Quer prosseguir no reino?
São esses passos. Não tem nenhuma outra forma mágica. Não tem. 4. Para evitar o pecado. Nesta casa, José do Egito dizendo: nesta casa eu mando tanto quanto ele, quanto a Potifar. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra... Você entendeu? Ele não está dizendo que se eu ter relações com a senhora, eu vou pecar contra o meu senhor, contra Potifar. Não. Vou pecar contra o meu Deus. É o que eu dei o exemplo. Estava dentro do carro com aquela pessoa fazia um palavrão. Eu falei, não. A mim o respeito é eclesiástico. Agora, o que você feriu a santidade de Deus. Só que na mente dele é normal. Deus perdoa. Amém, porque ele perdoar. É a mesma coisa. Gente, se eu tenho uma informação, se algo está dizendo assim, olha, passe devagar porque tem várias lombadas, eu vou passar correndo? Vai quebrar o carro. E a Bíblia nos oferece isso e os crentes do século 21 não dão atenção. 5. Para a integridade de liderança. Olha o que Neemias disse: mas o primeiro governador que for antes de mim oprimir o povo e lhe tomar o pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz. Por causa de quê? Você, sendo temor a Deus, você terá respeito, terá coerência, terá equilíbrio em todas as coisas que você for fazer da vida. Em todas as coisas. Eu nasci no lar de um homem muito ignorante, pernambucano, sem leitura nenhuma, um homem muito forte, lutador de jiu-jitsu, né, aquela coisa toda. E se ele pegasse um filho, porque eu vi uma vez ele bater no meu irmão, por parte de pai, misericórdia. Tiveram que chamar, socorrer, porque o cara ficou só um farrapo. Então eu tinha medo do meu pai, porque se pegasse, sabia que o negócio. Ele não falava, era com os olhos. Um dia eu estava conversando com o irmão Apolônio, ele disse que o pai dele cuspia no chão, né, e dava ordem, ó, se esse negócio secar e você não estiver aqui, o couro come. Era assim, irmão Apolônio? Não, o meu era com os olhos. Eu não falava, era aquele olhar dele. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Eu com 13 para 14 anos de idade, ele aceitou Jesus. Sabe aquele homem bravo, ignorante, que quebrava tudo? Agora era um cordeiro. Era um cordeiro. Aquele homem que tinha uma TV em casa, preta e branca, e gostava de assistir futebol. Ele agora trocava essa televisão preta e branca por leitura bíblica e ficar somando as palavras na sala. Às vezes eu tinha que ajudar ele a ler. Parece que os crentes do passado tinham uma reverência tal para com Deus. Havia um temor. Havia uma vida de oração. E eles não estavam perto do arrebatamento coletivo como nós estamos. Eles estavam perto do arrebatamento individual, não coletivo. Outro item que o temor a Deus traz para ser abençoado por Ele. Olha o Salmo 112, eu acho isso lindo, olha. Aleluia, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desses homens serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta
generosamente, que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias, a sua fé é forte. Tudo por causa do temor, pois ele confia no Senhor, ele não fica preocupado, nem tem medo, ele tem certeza que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso, respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Está vendo o que o temor faz? Não só você, seus filhos também são abençoados. Seus filhos também são abençoados. Só que hoje, entenda o que eu irei dizer, para não entender diferente. A igreja do passado, eu não sei se o pastor Samuel, que nós temos quase a mesma idade, pastora Edna, que é um pouco mais velho do que eu, o irmão Josias, né? Eu não me recordo a igreja do passado dando a cesta básica. A pastora Edna recorda? Não dava cesta básica para os crentes. Sabe por quê? A minha e a sua Bíblia diz, olha, Davi dizendo, eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Igreja, ninguém tinha carrão, não tinha, tá? Mas você ia na casa dos crentes, era uma fartura tremenda. Então não tinha esse negócio de cesta básica, como a da igreja que eu vim, né, com de ceia, aqueles irmãos colocam a cesta básica no ombro com uma alegria, parece que ganhou um troféu. Eu falei, meu Deus, há um choque. A Bíblia diz uma coisa e as pessoas estão fazendo outra. Pastor, o senhor é contra em fazer... Não, de jeito de maneira alguma. Essa igreja tem assistência social, ajuda muitas pessoas, até uma casa de recuperação nós estamos ajudando, tá? Mas a minha Bíblia e o ensinamento que era dado, por causa do temor a Deus, por causa da reverência, tá? O povo, parece, mesmo na sua simplicidade, era mais abençoado do que na atualidade, em todos os aspectos. Não tinha esse negócio de depressão. Não. Ficava doente, ia para o presbítero da igreja, o presbítero orava, ungia. No final de semana a pessoa estava contando testemunho. Era assim, igreja. Agora, era interessante também, tá? A maioria de serviço braçal. Poucos tinham serviço de home, ou poucos, né? Quase não tinha isso na época. Ou serviço, quem trabalha no escritório, não. A maioria dos crentes daquela época era serviço braçal. Mas você podia vir numa terça-feira, estudo, era culto e doutrina, era o nome, a igreja estava cheia. Você podia vir na quinta-feira, que era o culto público, a igreja estava cheia. Você podia vir no domingo de manhã, escola bíblica dominical, as salas estavam cheias. Você podia marcar oração 6 horas da manhã no domingo, a igreja estava cheia. Sabe o que é isso? Temor. Sabe o que é isso? Reverência. Sabe o que é isso? Sede de Deus. Só que os crentes do século XXI não são visitantes dentro das igrejas. Só vou domingo, está ótimo. Não, a correria não deixa, o cansado não deixa, a preguiça não deixa. Como relacionar com Deus? A falta de temor, nós estamos perdendo isto. Colocamos um rol de obstáculo no século que nós. Hoje eu estava conversando com o irmão, falei, irmão, por favor. E agora tem um WhatsApp. Você me manda muita coisa sobre política. Fala um pouco mais de Jesus. Não tem um versículo. Você só fala em política.
Parece que o seu Deus mudou de nome. Fala mais de Jesus. Sabe o que é isso? Não tem mais temor. Estamos vivendo na religiosidade. Já acostumamos vir à igreja. Já acostumamos a sentir um arrepio. Já acostumamos a sentir, falar uma língua estranha. Está ótimo. Não quero nos aprofundar. Não queremos. Dá para dar glória a Deus, aleluia ou ai? Ai. Então, aconteceu comigo também. 7. Para fazer a diferença entre o justo e o ímpio, o temor. Olha, Malaquias, é a partezinha lá no final que fala sobre o dízimo. E aí ele diz assim, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem. Então, aqueles que temem o Senhor têm um memorial escrito diante do Eterno. Qual o seu memorial escrito diante dele? Pastor, é contenda. Pastor, é divisão. Pastor, é falsidade. Pastor, é o meu eu. Pastor, é mentira. Qual o seu memorial diante dele? Qual é o nosso memorial diante dele? Será que é só o nosso eu que rege? E o Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Então, será que eu e você podemos colocar o joelho no chão? Senhor, ajuda. Pela minha capacidade física ou intelectual, eu não consigo. Mas eu preciso do Senhor. Mas por favor, nas vossas orações, não fala isso da boca para fora. Rasgue o teu coração. Falei, Senhor amado, isto é tão importante como o arroz e o feijão que eu vou comer agora na hora do almoço, para essa carcaça estar de pé. Isso é tão importante como a água que eu bebo, para que meus rins venham a filtrar. Isso é importante, por favor, me ajuda. Faça uma consagração, faça um jejum. Senhor amado, eu não quero mais. Eu quero viver em novidade de vida, eu quero coisas novas. Eu não quero na mesmice. As promessas que o Senhor fez, nada acontece porque eu que não estou colocando em prática, fazendo a minha função que é para fazer. Converse com Ele. Então volta lá, o segundo item, né? Está aqui. Segundo passo. Devemos buscar a restauração do temor a Deus. Tem que ter esse desejo. Tem que ter esse desejo. O pastor está falando que legal. Legal. Saí da porta e esqueci tudo. Nem lembro o que passa. Nem lembro o termo que o pastor falou. Porque se isso está acontecendo, você está no automático. Você está aqui, a tua mente está, amanhã eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Você não está devocionalmente, é um culto racional. Eu vou lá prestar toda a honra àquele que merece, aquele que deixou a sua glória, se fez como homem, morreu na cruz do Calvário por mim. O teu ser não está dando a devido respeito por falta de temor a Ele. Preste bem atenção às palavras de um rei. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ter prazer, tem que ter alegria. E eu olhei, ele não tinha o Espírito Santo como nós temos nesta noite. Que batiza, faz você falar em língua estranha, como 5 pessoas aqui no domingo. Não. Deus é quem põe o seu temor nos nossos corações, desde que você busque. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho para que me temam
todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem, diz o Eterno, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha que coisa preciosa o temor a Deus. Que benefício maravilhoso. Se Ele põe, Ele preserva e restaura. Ele restaura de duas maneiras. A primeira, quando pedimos a Ele em... Seja sincero, tu já pediu, Senhor amado, me dá temor? Ah, pastor, não. Eu peço para Ele me guardar, para Ele me abençoar, para me curar. Temor. Faço um jejum, mas com uma consagração. Eu não quero, eu quero ter temor. Eu quero ter o que o pastor falou lá. Então, dentro do segundo item, existe duas maneiras. A primeira é quando pedimos a Ele em oração. Ao Salmo 86, onde dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Salmo 86, verso 11. A oração, igreja, a oração nos coloca em contato com Deus Santo, que nos comunica a sua santidade. Às vezes eu estou orando, ou aqui, ou em casa, começo a chorar, a lágrima começa a descer, temor, reverência. Quantos não derramam mais uma lágrima aos pés do seu Criador? Ou só quando o chicote está estalando, aí é uma lágrima de emoção. Dá para dar glória a Deus, aleluia, ou ai? Vamos lá. Nos colocam em contato com Deus Santo, que nos comunica a sua santidade. O segundo passo dentro, quando estudamos a sua palavra. Ontem eu estava aqui na oração, eu quero até parabenizar a irmã. Está lendo a Bíblia, e diz que está tendo mudança. Ela disse que no lar dela, ela disse: olha, igreja, vocês não sabem o que 5 minutos de oração dentro de um lar faz. Apenas 5. E ela disse, quem estava aqui, da outra igreja que eu vi, ninguém falou isso para mim. Eu não fazia porque não sabia. Aqui eu estou numa igreja de estudo. Como alegou o meu coração que sou pastor dessa igreja. Imagina Deus. Então, por favor, o que está sentado aí, ouve e coloque em prática. Tu está chamando Deus mais para perto de você. Pensa num pastor que fica alegre quando você pegar esse microfone aqui. Deus, pastor, está acontecendo isso. Pastor, é maravilhoso. Há quantas e quantas vezes sou abordado pelo corredor? Porque vê Deus interagindo com seus filhos. Então, quando estudamos a sua palavra, olha que o João capítulo 5, 39 diz: examinai as escrituras, porque julgais ter nela o que, igreja? A vida eterna. Você está examinando a escritura, as escrituras, para saber como entrar na vida eterna com Ele? Ou você vive de modismo? Se ser crente hoje é só balançar o braço, eu estou lá balançando o braço. É modismo. Se ser crente é dar terra, eu vou dar terra. Tem muitos que vivem de modismo, moda. Mas moda é isso. Não. Examina. Às vezes Deus me usa aqui, tal livro, aba aí, coloca a data. A pessoa está trocentos anos na igreja e não sabe onde está o livro. Você está no Velho ou no Novo Testamento? Eu falei, misericórdia. Gente, como nós estamos, querendo o céu desta forma,
sempre dou esse exemplo, desde o porão eu dou esse exemplo. Se voltar o mundo há uns anos atrás, que não tinha e-mail, não tinha Face, não tinha WhatsApp, não tinha nada, era aquela boa e famosa carta. Se você estivesse fora do seu país, tá, o seu esposo mandasse uma carta e o carteiro entregasse para você, depois eu leio. Será que é esse sentimento que nós íamos ter? Não, depois eu vou ler a carta. Não, você quer saber o que está acontecendo com o seu esposo ou com a sua esposa que está fora de casa. Mas nós não. Temos a Bíblia. E para ler isso, estamos escrevendo na Bíblia, eu mudei para 20 pessoas. Sempre são as mesmas pessoas que pegam para escrever. Será que a pessoa não tem? Poxa, é um capítulo, 15 minutos. Será que a semana toda a pessoa não tem 15 minutos para poder escrever um capítulo da Bíblia? Que vai ter um dia que a Bíblia vai entrar, mas não, são as mesmas. Eu sei que Deus vai abençoar muito essas pessoas. Mas sabe o que é? Não há sede. Isso em todo campo. Não há sede. As pessoas não dobram mais o joelho para orar. Não há reverência. A ver tocando, né? Tem que botar o joelho. Tem, pá, vou botar o joelho no chão. Botando agora não mais o joelho, é joelho, a cara no pó. Porque eu quero ver Deus fazer coisas extraordinárias em vida de pessoas. Eu quero ver Deus transformar, modificar, abençoar, curar, salvar, fazer coisa extraordinária. E quando a trombeta tocar, a gente subir tudo junto, igreja. Mas muitos me ouvem com os ouvidos carnais. Aí coloca um xizinho, aquele pastor é muito duro. Aquele pastor não muda. Ei, para de me ouvir neste púlpito com os ouvidos carnais. Ouve com os ouvidos espirituais, que é para a salvação da sua vida. Está lá, Manou merece, ai. Através da leitura, a eternidade dentro de nós fica evidente. Porque o Espírito Santo que habita em você é de lá. Tem que gerar saudade. Só que os crentes de hoje não têm a sintonia do céu dentro do peito. Não tem. Sabe falar do time, se vai perder, se vai ganhar, se não é campeão, se não é. Sabe falar de política, sabe falar de tudo. E de Jesus. Ei, você é peregrino aqui. E além de ser peregrino aqui, você está em terra estranha. O seu lar é o céu. Ai, te mando, leca. Por isso o salmista diz: vinde, filhos, escutai-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Falta santidade no meio da igreja, falta santidade no meio das crianças, falta santidade no meio dos jovens. Falta temor. Em síntese, a restauração do temor de Deus na nossa vida se dá por meio da oração e do estudo da palavra. Não tem outra mágica. Não tem. Não tem. Não tem outra mágica. E ser obediente. Sabe o que eu aprendi na minha caminhada, igreja? Ao homem que ocupa esta posição, Deus não desceu e Deus não está aqui corporeamente. Não. Está usando a vida do anjo da igreja. Você quer ser abençoado? Começa a obedecer a voz do anjo da igreja. Se você quiser ser abençoado,
Eu passei por isso. Se hoje estou aqui em cima do púlpito, nenhum dos meus pastores que pastorearam me dei dor de cabeça. Ao contrário, depois que fui levado a ser obreiro contra a minha vontade, eu fiz um pacto com Deus. Se eu batizar, como eu já falei aqui, 10 pessoas eu entrego. Quantos e quantos domingos o meu pastor nunca me cobrou? Todos eles, principalmente o último que foi o pastor Juversino, nunca me cobrou nada. Tem irmão aqui que lembra da época do pastor Juversino? Igreja, todo domingo, é um hábito almoçar na casa da minha sogra. Todo domingo, a minha esposa trazia uma marmita, eu estava almoçando, era 5 horas da tarde, porque tinha feito 3, 4, 5 visitas e levado 2, 3 famílias na igreja. Ele nunca me cobrou nada. Mas o obreiro é para trabalhar, então vamos trabalhar. Vamos fazer visita, vamos orar. Nunca me cobrou nada. Barney, você tinha um micro-ônibus. Quantas pessoas a gente levava para o monte? Eu era diácono, presbítero, não me recordo. Quantas pessoas iam com a gente no monte orar? Toda sexta-feira. E ela, 100 e poucas pessoas. Quem é dessa época? É dessa época, Dê? Aí. Aquele monte lá tinha mais mato seco e os gravetos acendiam. Hoje não, tá tudo pisado, você não vê mais graveto. E, foi você que pegou um bocado de graveto na mão e desceu com ele? Foi você? Você levou até em casa o graveto aceso para sua esposa ver? E eram pessoas batizadas na igreja, eram pessoas batizadas, e Deus falava e fazia promessa, e era uma maravilha. Porque estamos acomodados. Sexta-feira eu vou orar aqui, falei na quinta, das 11 à meia-noite. Quem quiser está convidado. Meia dúzia de gato pingado. Mas se convidar para um jogo de futebol, um churrasco, uma festa, né, um aniversário, opa, a todo mundo. Enquanto você não entender que precisa buscar o reino, enquanto você colocar as coisas matéria mais importante do que as coisas espirituais, meu irmão, tu vai andar parado. Essa é a verdade. Mini vigília. Vem pessoas, preste bem atenção. Vem pessoas de Alphaville na vigília. E você que é membro dessa igreja não vem. Pessoas de Alphaville vêm e falam, pastor, estou aí de novo, é uma benção. Daqui Alphaville dá quantos km? Quantos km? 40. A família vem de Alphaville. Ficar 4 horas, assistir um culto e fazer um período de 45 minutos, que agora vamos fazer 1 hora de oração. Como você quer mudança? Saia dessa religiosidade, e se entregue de corpo e alma. Eu quero Deus na minha vida. Para de ouvir com os ouvidos carnais esse comedor de arroz e feijão. Ouça com esse ouvido espiritual e você vai prosperar que você não tem ideia. Terceiro e último passo. Precisamos desfrutar do temor do Senhor. A igreja não desfruta porque não tem. Olha, quando somos transformados pelo temor de Deus, experimentemos bênçãos maravilhosas. Primeiro, desfrutamos da alegria. Aqui no domingo a gente pregando, os hinos sendo cantados, regendo aqui a igreja. Nem levanta, sentado. Mas trabalhou o dia inteiro, carregou. Como era aquela profissão de carregar navio antes de ter o maquinário? Estivador, é? E parece que era estivador. Carregou saco o dia inteiro e está cansado. Ou está mastigando chiclete. Ou levanta toda hora para tomar água. Ou fica passeando.
Ei, se eu que sou homem vejo isso, imagina o teu Criador. Imagina a qualidade de culto que você está oferecendo a Ele. Preste bem atenção, quando entrar nessas 4 paredes aqui, você vai prestar um culto a um Deus que você não está vendo. Tenha reverência, porque isso é temor. Por favor, não me entenda mal. Deus quer fazer coisa extraordinária com a sua vida. Reverência, temor, prudência. Desfrutamos da alegria, Salmo 147, verso 11. Mas sim, as pessoas que temem, põem a sua esperança no seu amor. Já disse a essa igreja que tem um hábito de orar 1 ou 2 vezes por aquele problema. Tá? Depois eu entrego, Senhor amado, aí eu começo a agradecer daquele problema que entreguei. Não estou vivenciando, mas pela fé já estou. Jesus, muito obrigado. Pastor Samuel estava comigo no monte. Quando ele ouviu orar, Senhor amado, eu quero um carro. Chega de usar o carro emprestado da minha esposa. Quero um carro. Desde aquele dia em diante, pastor Samuel, eu estou orando, Senhor, te agradeço pelo carro. Jesus, maravilha. A igreja vai ver, eu compro um carro. Vai, para a glória dele. Agradeça. Desfrutamos da misericórdia de Deus, Salmo 103, assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim grande é seu amor por aqueles que o que, igreja? Você já teve a impressão que parece com aquela pessoa, tudo dá certo? Já teve essa impressão? Tudo dá certo. Ele mal orou, já acontece. Aí aquela famosa frase, queridinho de Deus. É o temor que você tem por Ele. É o temor. Mas o amor de Deus, o Senhor, que por aquele temem, dura para sempre. E a sua bondade permanece, passando de pai a filho. Se Jesus tardar coisa que Ele não vai tardar, mas eu tenho toda a certeza e convicção que os meus filhos já são abençoados, será muito mais abençoado. Por quê? É promessa dele. Todos que são pai aqui não querem ver isso? Os seus filhos serem mais abençoados que vocês? Ensina essas crianças. Começa a colocar temor. Três. Passamos a confiar mais em Deus. A igreja está perdendo um grande crédito e não confia em tanta coisa, mas não confia em Deus. Se Deus falou, amém. Não, Deus precisa usar a boca do fulano de tal. Deus precisa... Não, Deus falou, amém. Amém. Se falou que aquilo é pedra, amém. Confiamos no Senhor e os que temem o Senhor, e Ele é o seu amparo e o seu... Olha o que o temor. Por causa do temor, Deus é o nosso amparo e o nosso escudo. É só temer. Vamos lá? 4. Conseguiremos evitar o mal. Isso é maravilhoso. Porque como evitar o mal se Ele mora dentro de nós? Ele é doidinho para sair fora e fazer moque zumba. É 2 coisas que gosta de sair rapidinho, faz o maior estradadaço. É a maldita língua, que não cabe dentro da boca, e o sentimento quando é aforado. Somos PhD para isso. Quando o teu eu entra em cena, ou quando a tua língua entra em cena, misericórdia. E aí tu põe a culpa em Satanás. Satanás fica, eu não tenho nada com isso. Eu sou mal realmente, sou ruim. Mas isso é você.
como conseguiremos evitar o mal. Pela misericórdia, pela verdade, se expia a culpa, e pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Não, os crentes de hoje parece que acorda já pensando em fazer o mal. Igreja, dá para dar glória a Deus, aleluia ou ai? Ai, glória, amém. 5, no terceiro passo, os nossos desejos realizados. Olha, agora vai ter glória, né? Desejo realizado, olha, estregou a lâmpada. Isso, né? Entregar a lâmpada, né? Desejo, mas tem, olha o que a Bíblia diz, Salmo 145. Ele acode à vontade, ele acode à vontade, e enroscou o disco. Ele acode à vontade dos que o quê? Quer ser a sua oração ser ouvida e atendida? Tenha temor. Larga essa prática da religiosidade. A religiosidade é você querendo chegar no ponto onde está Deus. Não. É do céu para cá. É de cima para baixo quando eu dou legalidade. Atende-lhe o clamor e os salva. Quero compartilhar algo que eu li há um tempo atrás com a igreja, que eu já estou terminando. E aí após o pastor Samuel irá cantar. Olha que coisa interessante. Era a época antes do Natal de 1945, em algum lugar na Alemanha, uma família crente, enquanto seus filhos esperavam alegre pela comemoração do Natal, a mãe deles vivia uma sequência de altos e baixos entre a esperança e o medo. Por quê? Ela ainda não havia recebido notícia do seu marido. Ele havia sido aprisionado na Rússia. Se ainda estava vivo, ela não sabia. E se ele voltaria para casa. Está ali no português. Porque já havia terminado a guerra terminou no dia 2 de setembro de 1945. Né? E já estava, ele foi preso em outubro, e agora já era Natal. Então, na véspera do Natal, ouviu-se a campainha da porta. O carteiro veio entregar a correspondência. A mãe lia a carta enquanto as crianças brincavam, eufórica. De repente, porém, elas silenciaram. A mãe estava sentada à mesa, estremecendo. As suas lágrimas caíam sobre a carta, aberta sobre a mesa. Seu marido havia morrido na prisão, no dia 15 de outubro. As crianças se agarraram à mãe e houve um silêncio mortal. Finalmente, um dos filhos perguntou: mamãe, agora o Natal será cancelado? A mãe fica perplexa, mas então, com um sobressalto, diz: não, agora comemoraremos mais do que nunca. A mãe organizou as comemorações de Natal para os filhos, porque o Salvador veio ao mundo. O temor a Deus se transforma em fonte de vida. Ele faz reconhecer que Deus não perdeu o controle. Ela havia perdido o marido na guerra, mas Deus ainda não havia perdido o controle da família dela. E um desses filhos foi um dos maiores pregadores da Alemanha. Um dos maiores pregadores na Alemanha. Se eu lembrar o nome dele, irei falar. O Filho de Deus nasceu em meio à perdição da nossa era, para nos libertar das amarras mortais. Ele fez por nós o que éramos incapazes de conseguir. O Filho de Deus, isso tem que me constranger a nós. O Filho de Deus, com seu sangue, pagou nossa culpa perante Deus. Tem ideia o que é isso? Isso não é para você ser crente meia boca, é para você ser um crente cheio de Deus, porque Deus morreu por você. Você tem ideia o quanto isso deveria constranger a tua consciência e tomar conta do teu espírito, encher o teu coração de alegria? Um Deus morreu por mim e por você. E com seu sangue pagou nossa culpa perante Deus. Através da fé recebemos a graça. Podemos amarrar nossa vida a Jesus
e ter uma nova vida através do seu poder. E isso diariamente. Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Será que podemos dizer isso? Não sou eu mais que vive em mim. Cristo vive através de mim. Cristo vive através de mim na minha família. Cristo vive através de mim nos meus negócios. Cristo vive através de mim no meu namoro. Cristo vive através de mim na faculdade. Cristo vive através de mim no meu serviço, na minha empresa. Será que podemos dizer isso? Que Deus possa abençoar tremendamente as nossas vidas em Cristo Jesus, para a glória